aumentaram em mais de 1 milhão% em 2018, de acordo com os partidos políticos da oposição. A hiperinflação é tão grave que até mesmo um venezuelano como Marco usa pesos Até colombianos então como era moeda aberta de para eleição. mas, como vocês já sabem, o sonho venezuelano se transformou num pesadelo. A Venezuela, antigamente um dos países mais ricos e promissores da América Latina, atravessou décadas de transformações drásticas que a levaram a uma profunda crise. Com suas vastas reservas de petróleo, o país experimentou um crescimento econômico espetacular no século XX, atraindo investimentos imigrantes e elevando a qualidade de vida de muitos. No entanto, as sementes da instabilidade começaram a ser plantadas com a excessiva dependência do petróleo e a desigualdade social crescente. À medida que a riqueza se concentrava nas mãos de poucos, tensões sociais emergiam, gerando um terreno fértil para mudanças políticas radicais. Quando o carismático Hugo Chávez chegou ao poder, prometendo uma revolução em nome dos desfavorecidos, a Venezuela entrou em uma nova era de promessas e desafios. O que começou como uma esperança de renovação, aos poucos se transformou em um labirinto de crises econômicas, políticas e humanitárias, cujas consequências são sentidas até hoje. A jornada da Venezuela é marcada por ciclos de esplendor e declínio, onde o destino do país foi moldado por forças externas e internas, escolhas políticas e as imprevisíveis marés do mercado global. Na década de 1920, quando os vastos campos de petróleo começaram a ser explorados, a Venezuela viu-se catapultada de uma economia agrária para uma das mais ricas da América Latina. As ruas de Caracas começaram a se encher de veículos, a arquitetura moderna despontava, e o país parecia destinado a um futuro de progresso contínuo. Durante as décadas de 1950 e 1960, a prosperidade do petróleo trouxe mudanças significativas. Governos investiam pesadamente em infraestrutura, saúde e educação. Na superfície, a Venezuela parecia ser um exemplo brilhante de sucesso no desenvolvimento. O país se orgulhava de suas modernas rodovias, universidades de ponta e um sistema de saúde acessível para grande parte da população. No entanto, essa era dourada ocultava uma realidade mais sombria. A prosperidade estava longe de ser distribuída de maneira equitativa. Uma pequena elite desfrutava da maior parte da riqueza, enquanto uma grande parcela da população continuava marginalizada, vivendo em favelas que se espalhavam pelas encostas ao redor de Caracas. A dependência quase total do petróleo começou a revelar suas fraquezas quando os preços internacionais começaram a flutuar. Nos anos 1980, uma forte queda no preço do petróleo expôs as vulnerabilidades de uma economia monodependente. O governo, sem outras fontes significativas de receita, teve que implementar políticas de austeridade severas. Cortes nos subsídios e programas sociais, combinados com uma inflação galopante, aumentaram o descontentamento popular. Em 1989, o Caracazo foi um sinal claro de que a tensão havia atingido um ponto de ebulição. Os protestos nas ruas de Caracas começaram como uma resposta ao aumento nos preços dos transportes e dos alimentos, mas rapidamente se transformaram em um levante mais amplo contra a desigualdade e a repressão. A resposta brutal das forças de segurança, que resultou em centenas de mortes, deixou cicatrizes profundas na sociedade venezuelana. Esse cenário de insatisfação e revolta foi o caldo perfeito para o surgimento de Hugo Chávez. Ex-militar, Chávez tinha sido preso em 1992 após uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Porém, sua prisão só aumentou sua popularidade entre os pobres e marginalizados, que viam nele um símbolo de resistência contra a elite corrupta. Em 1998, Chávez foi eleito presidente com uma plataforma que prometia mudanças radicais. Ele propôs uma revolução bolivariana, que visava redistribuir a riqueza e dar voz aos oprimidos. No início de seu governo, Chávez cumpriu muitas de suas promessas. Ele nacionalizou a indústria do petróleo, utilizando os lucros para financiar programas sociais, como Missão Barrio Adentro, que trouxe cuidados de saúde gratuitos para comunidades carentes, e Missão Robinson, que focava na alfabetização. Essas iniciativas transformaram a vida de muitos venezuelanos, especialmente nas áreas mais pobres. Contudo, ao mesmo tempo em que Chávez conquistava o apoio dos pobres, ele também começou a concentrar poder em suas mãos. Mudanças na Constituição, a perseguição de opositores e o controle sobre a mídia foram alguns dos passos que deram início a um regime cada vez mais autoritário. Apesar dos alertas de economistas sobre a sustentabilidade das políticas de Chávez, o presidente continuou a gastar as receitas do petróleo em programas sociais e subsídios, sem investir o suficiente em outras áreas da economia.
Esse desequilíbrio econômico tornou-se mais evidente após sua morte em 2013, quando Nicolás Maduro, seu sucessor, assumiu a presidência. Maduro herdou um país já fragilizado, e a queda drástica dos preços do petróleo em 2014 empurrou a Venezuela para uma crise sem precedentes. Sob a administração de Maduro, a inflação saiu de controle, alcançando níveis que se tornaram matéria de estudos acadêmicos. A produção de petróleo, que já havia sido a espinha dorsal da economia, começou a declinar devido à má gestão e à falta de investimentos. Como resultado, a Venezuela, um país que possuía algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, passou a enfrentar escassez de combustível, alimentos e medicamentos. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias, e o povo começou a lutar pela sobrevivência em meio ao caos. A crise humanitária que se seguiu foi devastadora. Milhões de venezuelanos fugiram do país, criando uma das maiores crises migratórias da história da América Latina. Aqueles que ficaram enfrentavam uma situação desesperadora. O colapso dos serviços públicos deixou a população sem acesso à eletricidade, água potável e saúde básica. A insegurança se tornou parte do cotidiano, com gangues e milícias assumindo o controle de várias áreas do país. Especialistas como o economista Jeffrey Sachs apontaram que a crise na Venezuela não é apenas resultado de má administração, mas também de sanções econômicas impostas por potências estrangeiras, que exacerbaram a já frágil economia do país. Sachs afirmou: as sanções contribuíram diretamente para a destruição econômica da Venezuela. O bloqueio econômico agravou o sofrimento de milhões de pessoas que já estavam vivendo em condições precárias. Ainda assim, é impossível ignorar o papel que o governo de Maduro desempenhou na profundidade da crise. A repressão violenta de protestos, a manipulação das eleições e a censura da mídia foram estratégias usadas para manter o controle, mas essas ações apenas serviram para aumentar o isolamento do país na comunidade internacional. Em resposta, países ao redor do mundo começaram a reconhecer o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino em 2019, o que levou a um impasse político que ainda persiste. Ao longo dos anos, a confiança da população no governo foi se esvaindo, mas a falta de alternativas viáveis e a fragmentação da oposição permitiram que Maduro permanecesse no poder. Com o país praticamente isolado economicamente e com poucas perspectivas de recuperação imediata, a população venezuelana enfrentava uma nova realidade, a de um país que havia passado de um dos mais ricos para um dos mais empobrecidos da região, em apenas algumas décadas. A Venezuela de hoje é um país onde a sobrevivência diária é uma luta para muitos. O passado de esplendor é uma memória distante, e a esperança de um futuro melhor parece cada vez mais inalcançável. Para entender como a Venezuela chegou a essa situação, é necessário olhar para o passado, mas também para o presente, onde o futuro é incerto, e o destino do país está nas mãos de forças complexas, e muitas vezes, implacáveis. Não se pode subestimar a capacidade de resiliência do povo venezuelano, observou o analista político Javier Corrales, em uma de suas avaliações sobre o país. Ele continua: mas também não podemos ignorar o fato de que a reconstrução da Venezuela vai exigir mais do que apenas coragem e determinação. Será necessário um esforço monumental para reverter os danos causados por décadas de má gestão e conflito. As ruas de Caracas, outrora vibrantes e cheias de vida, agora são um reflexo do estado da nação. Prédios abandonados, lojas fechadas, e o silêncio que tomou conta de bairros antes movimentados são símbolos de uma cidade que já foi próspera, mas que agora luta para se reerguer. A Venezuela chegou a um ponto de inflexão, onde o que virá a seguir é incerto, mas o peso do passado continua a assombrar o presente. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo mais análises e informações sobre geopolítica. Compartilhe com quem você acha que vai gostar também.